Johannes Graeber e a Torre de Vigia. Olá pessoal, bem, esse vídeo é longo, não tem como encurtá-lo, portanto, eu peço para que você deixe para assisti-lo quando tiver tempo. Já faz muito tempo que eu recebo pedidos para fazer um vídeo sobre esse tema, mas nunca me interessei em fazer uma explicação profunda porque, na minha opinião, a acusação que é feita no que tange a Johannes Graeber e a tradução do Novo Mundo é irrelevante e majoritariamente tosca. Mas nos últimos dias eu tenho recebido várias vezes de um sujeito, o qual chamarei de Ricardo, críticas no que tange a Johannes Graeber e a tradução do Novo Mundo. Para quem não sabe, Johannes Graeber foi um sujeito que fez uma tradução da Bíblia. A organização Torre de Vigia citou algumas vezes a tradução de Graeber como uma referência bibliográfica para João capítulo 1, versículo 1, no contexto da tradução do Novo Mundo, e citou a tradução dele no texto de Mateus 27, 52 e 53, em algumas revistas e outras publicações, mas não na tradução do Novo Mundo, a fim de mostrar que outras pessoas já tinham interpretado tal passagem, assim como a organização interpreta. Bem, mas aí você pensa, tá, mas qual o problema nisso? O problema, se é que eu posso chamar de um problema, é que Johannes Graeber era um ex-católico que se tornou médium espírita. E a conversão dele pro espiritismo já tinha sido relatada em A Sentinela de 1º de outubro de 1956, página 187. Na verdade, o relato da conversão do Graeber do catolicismo para o espiritismo, assim como o viés espírita ou espiritualista da tradução do Graeber, já tinham sido expostos, conforme eu citei, em A Sentinela de 1º de outubro de 1956. E as outras citações que a organização fez da tradução do Graeber foram após isso. Então vou esclarecer um ponto aqui que talvez fique confuso para você. Às vezes eu vou falar de um ano de uma publicação, de uma Sentinela de 56, por exemplo, mas em inglês ela vai ter outro ano. E às vezes eu vou falar do ano em inglês e do ano em português, então dependendo do idioma no qual você for pesquisar a publicação, caso você queira pesquisar, pode ter alguma diferença na data. Mas esse detalhe obviamente é irrelevante, eu só estou fazendo isso para esclarecer, para que não fique dúvida. Então agora eu vou fazer um resumo de Johannes Graeber e a Sociedade Torre de Vigia. Esse resumo serve para que você tenha uma visão geral do que esse vídeo vai tratar, montando assim uma sequência lógica. Primeiro, em A Sentinela de 1º de outubro de 1956, Johannes Graeber é identificado como sendo espírita, ou tendo se convertido do catolicismo para o espiritismo, e a edição de 1937 da tradução do Graeber é identificada como tendo um viés espírita. Alguns anos após isso, a organização cita Graeber no contexto do texto de João capítulo 1, versículo 1, a palavra era um Deus, e também no contexto do texto de Mateus 27, 52 e 53. Apenas um detalhe, Johannes Graeber jamais foi citado na tradução do Novo Mundo quanto ao texto de Mateus 27, 52 e 53. Ele foi citado nesse texto nas publicações, mas nunca na tradução do Novo Mundo. E esse é um detalhe que os apóstatas analfabetos funcionais não te contam. Por fim, em 1980, sai a segunda edição da tradução de Graeber, e a Organização de Jeová recebe algumas cópias dessa tradução e pede cópias adicionais dessa tradução. Talvez por esse motivo, a organização percebeu um detalhe importante no prefácio das traduções. Johannes Graeber não era apenas espírita, ele era médium espírita e, em alguns casos, para textos difíceis, ele alegou ter ajuda do mundo espiritual de Deus para traduzir essas passagens difíceis. Em 1983, 3 anos depois de a organização Torre de Vigia ter recebido as cópias da tradução de Graeber da edição de 1980, a organização por fim dá um veredito e diz que não citará novamente Johannes Graeber porque ele era médium espírita. Só que em todo esse debate, em toda essa história de citações do Graeber, de referência a ele, dele ser espírita, disso, aquilo, existe muita bobagem que é dita da parte de ex-testemunhas de Jeová e também de opositores que nunca foram testemunhas de Jeová, mas que são tão analfabetos funcionais quanto. Muita mentira que é dita, muita falsa inferência que é feita, muita coisa que não pode ser comprovada, que é afirmada como se fosse verdade, mas todas essas acusações têm algo em comum. São feitas por pessoas que, conforme diz o ditado, tentam achar chifre em cabeça de cavalo. Eu decidi explicar o assunto em ordem cronológica. A revista A Sentinela, de 1º de outubro de 1956, página 187, parágrafo 10, diz Johannes Graeber no prólogo de sua tradução do Novo Testamento, Direitos Autorais de 1937. Eu mesmo fui sacerdote católico.
Minhas experiências estão relatadas num livro que apareceu tanto em alemão como em inglês e leva o título A Comunicação com o Mundo Espiritual, Suas Leis e Suas Finalidades. Em harmonia com sua descendência católica romana, a tradução de Graeber está encadernada em capa dura com uma cruz dourada na frente. No prefácio do seu livro acima mencionado, o ex-padre Graeber disse: o mais destacado livro espírita é a Bíblia. Sob esta impressão, Graeber esforça-se para fazer que sua tradução do Novo Testamento soe bem espírita. Então isso foi citado em A Sentinela, de 1º de outubro de 1956. Bem, então fica claro que, desde 56, a Torre de Vigia, como entidade, como grupo, como um todo, já sabia, ou pelo menos algumas pessoas lá dentro já sabiam, que a tradução de Johannes Graeber tinha um viés espírita e que o autor era espírita. Em A Sentinela de 15 de março de 1963, página 170, 7 anos depois do artigo citado, Johannes Graeber agora é citado como referência pela organização em João 1.1. Apenas é importante salientar que não apenas Johannes Graeber fora citado nessa publicação, mas vários tradutores, muitos, incluindo ele. Ele era apenas um, ele era um entre muitos. Então, quando os opositores falam de Johannes Graeber, eles dão a entender que a organização se embasou nele. Mentira, mentira. A organização citou uma penca de pessoas, inclusive ele. Diz ali, o Novo Testamento, uma nova tradução e explicação baseado nos mais antigos manuscritos, por Johannes Graeber, uma tradução do alemão para o inglês, edição 1937, contendo uma cruz dourada na capa. 13 anos após essa citação, a organização Torre de Vigia cita 2 vezes Johannes Graeber. Primeiro, em A Sentinela, de 15 de abril de 1976, página 256, e também na edição de 15 de julho do mesmo ano, página 423. O assunto em pauta nessas 2 citações por Johannes Graeber era o sentido da passagem de Mateus 27, 52 e 53. Então eu não vou colocar aqui essas 2 citações ainda, mas eu vou citá-las no final do vídeo, quando eu for responder às acusações do Ricardo. Por fim, em A Sentinela de 1º de outubro de 1983, página 31, perguntas dos leitores, a organização afirmou: por que nos últimos anos a Sentinela não tem feito uso da tradução feita pelo ex-sacerdote católico Johannes Graeber? Então diz assim: essa tradução foi usada ocasionalmente em apoio de versões de Mateus 27, 52 e 53 e de João 1.1, conforme vertidos na tradução do Novo Mundo e em outras traduções conceituadas da Bíblia. Mas, como indicado no prefácio da edição de 1980, de O Novo Testamento em inglês, de Johannes Graeber, esse tradutor confiou no mundo espiritual de Deus para esclarecer-lhe como devia traduzir passagens difíceis. Declara-se: sua esposa, médium do mundo espiritual de Deus, foi muitas vezes o meio usado para a transmissão de respostas corretas da parte dos mensageiros de Deus para o pastor Graeber. A Sentinela julgou impróprio fazer uso de uma tradução que tem tal estreito vínculo com o Espiritismo. Deuteronômio 18, 10 ao 12. Veja agora. Os estudos que formam a base para a tradução dos textos acima citados na tradução do Novo Mundo são alicerçados e, por isso, não dependem absolutamente da tradução de Graeber para ter autoridade. Portanto, não se perdeu nada por se deixar de usar o Novo Testamento dele. Bom, então eu vou expor aqui os fatos e depois eu vou citar comentários do Ricardo e dar a minha opinião sobre as alegações dele. Fato 1. A Torre de Vigia como entidade. Eu não estou falando que cada pessoa lá dentro sabia disso, mas como entidade sabia que Johannes Graeber era espírita antes de citá-lo. Eu não estou negando isso. O que eu nego é a implicação que os opositores dizem que isso tem. Fato 2. A Torre de Vigia é totalmente contra práticas espiritualistas, e isso pode ser facilmente visto em qualquer uma de nossas publicações. Portanto, qualquer alegação de que a TNM ou a Torre de Vigia tem algum envolvimento com práticas espiritualistas é feita por analfabetos funcionais, por hipócritas mentirosos. E essa acusação deve ser desconsiderada desde já. Fato 3. Embora a religião de um autor certamente exerça influência em sua cosmovisão e até mesmo na forma como ele traduz a Bíblia, isso não faz com que tudo que ele diga seja imprestável. Há um provérbio que diz, abre aspas, até um relógio parado acerta a hora 2 vezes ao dia. Fecha aspas. Há outro ditado interessante, abre aspas, não se joga o bebê fora junto com a água suja do banho. Fecha aspas.
Então, por mais que você discorde de alguém, no caso de Johannes Graeber, quanto à ideologia e à religiosidade, isso não significa que tal pessoa não poderá ter algumas ideias ou pensamentos sábios, os quais você até mesmo poderá citar como referência. E nós podemos ver um exemplo disso na Bíblia. Por exemplo, veja o caso de Elifaz, o temanita, um dos falsos amigos de Jó. Ele mesmo confessou, Elifaz confessou, em Jó capítulo 4, dos versículos 12 ao 17, que tivera comunicação com um espírito, evidentemente um espírito mau. Mas isso não significa que tudo o que ele disse fosse imprestável. E pasmem com esse fato que eu vou apresentar agora. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, até mesmo citou como embasamento uma frase do espírita Elifaz, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 19. A frase citada pelo apóstolo Paulo, ele, no caso Deus, ele apanha os sábios na sua própria astúcia, foi uma frase dita por um espírita, por assim dizer, no caso Elifaz, alguém que teve contato com o mundo espiritual, no caso espíritos maus. Então o próprio apóstolo Paulo citou as palavras de um espírita. Isso não faz da Bíblia um livro imprestável, isso não faz do apóstolo Paulo um espírita. O fato de algo ter sido dito por um espírita não quer dizer que esse algo é necessariamente espírita. E esse é um ponto que para mim e para outros apologistas que eu conheço é muito claro, é muito simples. É óbvio que eu não espero, ou não tenho nenhuma esperança que opositores ferrenhos das Testemunhas de Jeová, assim como apóstatas analfabetos funcionais, na verdade todos eles são analfabetos funcionais, é por isso que são o que são. Eu não tenho nenhuma esperança que eles entendam isso, porque eles não são mentalmente capazes de entender. Então eu não tenho essa expectativa. Mas esse vídeo é feito para pessoas sinceras que estão em busca de respostas. Fato 4. Nada disso é válido para desmerecer as Testemunhas de Jeová ou a tradução do Novo Mundo. Qualquer pessoa que usa isso para tentar invalidar a tradução do Novo Mundo é um analfabeto funcional, movido por ideologia. Fato 5. O bispo anglicano J.B. Lightfoot, ao tentar reinterpretar, de uma perspectiva trinitária, o fato de Jesus ser chamado de primogênito de toda a criação, em Colossenses 1,15, citou como referência o escritor judeu Ar-Bekhai, o qual confiava em misticismo judaico e em revelações especiais para interpretar as Escrituras, exatamente aquilo que Johannes Graeber afirmava de si mesmo. Muitos apologistas evangélicos citam, até hoje, J.B. Lightfoot nesse mesmo contexto de Colossenses, numa tentativa de refutar as Testemunhas de Jeová. Curiosamente, vários desses também criticam a Torre de Vigia por ter citado Johannes Graeber. Fato 6. Bruce Metzger, que foi erudito bíblico e ministro presbiteriano, também citou Johannes Graeber quando analisava o Códice Bezae, o qual foi o texto base para a tradução de Graeber. Só que, obviamente, os evangélicos não o criticam por isso, apenas criticam a Torre de Vigia. Após termos estabelecido tais fatos, vejamos o que Ricardo disse. Eu corrigi alguns erros gramaticais dele. Referindo-se à revista A Sentinela de 83, onde a Torre de Vigia explicou que não citaria mais Johannes Graeber, o Ricardo disse: portanto, a própria Torre de Vigia desqualificou a posteriori o Novo Testamento de Johannes Graeber devido ao fato de que ele consultou os espíritos ao traduzir textos difíceis como o supracitado. Então vejamos um erro cometido pelo Ricardo. Primeiro, a Torre de Vigia não desqualificou Johannes Graeber, apenas julgou impróprio citá-lo. Impróprio da nossa parte. Por que julgou impróprio? Porque para muitas pessoas, o próprio Ricardo é o exemplo vivo disso, não soa bem citar tal obra, visto que ela tem vínculo com a crença espiritualista. Então, prezando pela boa reputação, a Torre de Vigia achou por bem parar de citar Johannes Graeber. Certamente, eles receberam algumas reclamações de pessoas como o Ricardo. Segundo, o Ricardo alegou que o exato texto de Mateus 27, 52 e 53 fora traduzido por Graeber a partir de meios mediúnicos. Ricardo, que prova você tem de que exatamente este texto teve auxílio mediúnico? O fato dele ser difícil, na sua opinião? Isso é algo que não pode ser provado. Engraçado que eu fui olhar na tradução do Johannes Graeber, que eu tenho aqui comigo, em nenhum momento o Johannes Graeber disse que este texto foi traduzido com auxílio mediúnico. Então veja o truque da mente apóstata. Eles têm uma informação e, com base nessa informação, eles criam histórias e teorias que não podem ser provadas. Eu confesso que não vejo problema nenhum em citar Johannes Graeber. A meu ver, não me interessa se o autor é espírita, evangélico, católico, muçulmano ou corintiano. O que me interessa
é se o que ele diz está em harmonia com aquilo que eu acredito ser a verdade. Se aquilo que ele diz é razoável. Isso é o que importa, não a religião dele. É muito importante lembrar também que Johannes Graeber fora sacerdote católico. Então ele tinha uma estrutura acadêmica para traduzir o texto grego também. Tanto é verdade que a capa da tradução dele contém uma cruz, que é um símbolo que faz referência ao catolicismo, não ao espiritismo. Mas visto que pessoas como o Ricardo estão sempre prontas para achar defeito nos outros, a Torre de Vigia achou por bem não dar mais pano para manga. Sobre o que foi falado, vejamos um exemplo bíblico. Em Atos 16, do 16 ao 18, lemos que certa moça tinha um espírito, um demônio de adivinhação. Essa moça espírita, na verdade possessa, literalmente uma médium espírita, fez a seguinte declaração sobre Paulo e seus companheiros cristãos. Ela disse: "Estes homens são escravos do Deus Altíssimo e estão proclamando a vocês o caminho da salvação." Ora, ainda que dito por uma moça espírita e endemoninhada, a declaração estava em harmonia com a verdade. O máximo que poderíamos dizer é que seria impróprio citar aquela moça como embasamento, mas ninguém pode dizer que ela estava mentindo. Bom, esse é o momento em que um apóstata analfabeto funcional pula da cadeira, furioso, deixa cair o gardenal no chão e grita: "Mas o apóstolo Paulo exorcizou o demônio, expulsou o demônio." Ele expulsou o demônio, realmente, mas somente depois de muitos dias, conforme diz o texto. Isso só aconteceu depois que Paulo ficou cansado daquilo. Depois de um tempo que ele disse: "Eu não vou mais tolerar isso. Vamos acabar com essa história?" Então é bom a gente ponderar sobre esse texto. Então agora eu vou provar para vocês que o Ricardo nem ao menos é capaz de compreender o que é uma comprovação de algo. Ele disse: "Você disse que eu não posso provar que o trecho de Mateus 27:53 tem origem na tradução de Johannes Graeber, e que o máximo que pode ser provado é que Johannes Graeber talvez também tenha usado essa frase em sua tradução." Ele citou as minhas palavras. Em primeiro lugar, você precisa lembrar que a Torre de Vigia já utilizava a tradução de Johannes Graeber em apoio ao seu entendimento particular de Mateus 27, 52 e 53, e de João 1:1. Só uma pausa aqui. Ricardo, isso não significa nada. Você está simplesmente repetindo aquilo que eu já refutei. Falácia ad nauseam. Qual é o erro do Ricardo aqui? Ele acha que só as Testemunhas de Jeová e o Johannes Graeber pensaram na possibilidade de interpretar o texto de uma forma específica, e que ninguém mais pensou isso. Errado, vou provar que outras pessoas também levantaram essa possibilidade. Mas ainda que somente a Torre de Vigia e o Johannes Graeber tivessem pensado algo a respeito do texto, uma interpretação específica, um ponto específico, isso não quer dizer nada que a tradução do Novo Mundo tenha sido influenciada pela tradução do Graeber. E também não quer dizer nada, nem de longe, ou melhor, nem perto de ser de longe, que o que nós entendemos hoje a partir desse texto esteja errado. Nem de perto, nem de longe, nem de perto de ser de longe, isso significa que a nossa interpretação, a forma como entendemos esse texto, está errada. Não. Prosseguindo. Seguindo o que o Ricardo disse. Inclusive no livro Ajuda ao Entendimento da Bíblia, de 1971, na página 1669. Isso pode ser percebido parcialmente na pergunta dos leitores já apresentada. Ou seja, o Ricardo não está apresentando coisa nenhuma. Ele simplesmente está repetindo, tentando vencer um cansaço. Continuando. Agora, que o corpo governante sempre teve consciência das técnicas nada acadêmicas, diga-se de passagem, utilizadas na tradução de Graeber, inclusive na década de 50, quando surgiu a TNM, pode ser visto nas citações abaixo, entre outras. Aí ele faz as citações que eu citei. Vamos fazer uma pausa aqui. Gente, o Ricardo está cometendo um erro primário, um erro muito básico. Ele está presumindo na cabeça dele, na desinformação dele, que se algo está escrito em alguma publicação da Torre de Vigia, o corpo governante obrigatoriamente sabe disso e não poderia não saber. Meu Deus do céu, como é que uma pessoa consegue pensar uma besteira dessas? Faça o teste. Chame alguém do corpo governante e diga: irmão, o que é que está escrito nas publicações sobre tal pessoa? Você acha que ele vai saber? É possível que ele saiba? Sim, se ele leu há pouco tempo, ou se ele fizer uma pesquisa agora no CD-ROM e tudo. Mas naquela época não tinha isso, cara. Não é porque algo foi escrito que o corpo governante sabe exatamente de tudo que está escrito. Principalmente quando a gente fala de publicações antigas.
Gente, você não é tão ingênuo para acreditar uma coisa dessas. A pessoa que alega uma besteira dessas, ou ela é muito ingênua, ou ela é muito estúpida. É possível que o corpo governante estivesse ciente de tudo que foi escrito a respeito de Johannes Graeber na Sentinela de 56? Sim, é possível. Agora, dizer que eles de fato estavam cientes é uma coisa que só existe na cabeça de apóstata analfabeto funcional. Gente, você não pode afirmar isso. Você agora virou o Dr. Xavier que consegue ler pensamentos? Não, porque é isso que o Ricardo é aqui. Ele é o Dr. Xavier lá do X-Men. Porque aqui ele afirma que o corpo governante sabia disso. Por quê? Porque estava escrito. Ora, só porque estava escrito o corpo governante sabia? Pode até ser que soubesse, mas não existe prova disso. O Ricardo não pode afirmar isso, e ele afirma isso, e está errado. E, gente, isso é um truque muito comum usado por apóstatas. Eles afirmam coisas que eles não podem afirmar. Não existe prova disso. Que prova existe disso? Não existe. Não é porque um artigo foi escrito que o corpo governante vai ter conhecimento daquele artigo. Não. Agora, com o CD-ROM, fica fácil de pesquisar. Mas há décadas atrás, em 70, não tinha isso. Ô Ricardão, eu vou te explicar uma coisa. Não é o corpo governante que escreve todos os artigos. Existe uma comissão de redação. Você sabia disso? Ah, não sabia, né, Ricardão? Ah, não sabia, mas deveria saber. Se não sabia, por que está dando opinião sobre o assunto? Fica quieto, pô. Gente, uma coisa que eu aprendi na minha vida é o seguinte. Se você não sabe o que você está falando, cala a boca. Poucas coisas são tão irritantes quanto ouvir alguém dar um palpite sobre um assunto que a pessoa não entende. Cala a boca. Desculpa a minha veemência ao falar isso, mas cala a tua boca. Tu não entende o que tu está falando. Continuando. Finalmente, embora a torre de vigia evidentemente não confesse a origem do trecho acrescentado em Mateus 27:53... Peraí. Trecho acrescentado? Do que tu tá falando, Ricardo? Meu Deus do céu, o Ricardo não sabe nem o que ele está falando. Que trecho acrescentado na tradução do Novo Mundo? Não existe trecho acrescentado nessa passagem. Ricardo, você não tem a menor noção do que você está falando. Seguindo. Ele é bem semelhante àquele que encontramos na tradução de Graeber. É mesmo, Ricardo? Você já leu as duas traduções? Eu acho que você não leu. E eu vou te mostrar. Seguindo. Que é anterior e foi citado pela Torre de Vigia em apoio ao seu entendimento e, curiosamente, é a única tradução que apoia tal acréscimo. Quanto a João capítulo 1, versículo 1, o Ricardo está esquecendo de falar que a organização tem feito citações de uma vasta gama de tradutores, dentre os quais Johannes Graeber é apenas um. E eu não vou entrar no jogo do Ricardo quanto a João capítulo 1, versículo 1. Vale salientar que o Ricardo está simplesmente dando sua própria opinião. Ele acha na cabeça dele, e exclusivamente ali, que a Torre de Vigia copiou Johannes Graeber em Mateus 27, 52 e 53. Mas conforme eu mesmo já expliquei para ele, não há nenhuma prova disso. É apenas uma opinião baseada na ideologia dele. Ele não gosta da tradução Novo Mundo, ele é contra as testemunhas de Jeová, ele acha que nós estamos errados, e por causa disso ele fica tentando achar pelo em ovo para criticar a Torre de Vigia. É por isso que ele critica. É por isso que ele acha que a tradução do Novo Mundo copiou Johannes Graeber. Objetivamente, as evidências não dizem isso. E eu vou provar isso aqui. Eu vou provar não apenas de que não existem provas nem evidências da tese do Ricardo, como também eu vou provar que existem evidências do contrário. Só que essas evidências serão uma surpresa para todos os apóstatas analfabetos funcionais. Ou melhor, talvez nem seja uma surpresa, porque é possível que eles saibam disso, afinal eles são hipócritas. Então percebam o truque que o Ricardo está usando. Ele está falando como se a Torre de Vigia tivesse pego a tradução de Johannes Graeber e, a partir dessa tradução, teria montado uma doutrina. Na verdade, ao contrário. Mesmo no texto de Mateus, a organização faz citações de outras fontes e também faz uma argumentação gramatical. Eu vou mostrar isso para vocês. Realmente, a Torre de Vigia citou Johannes Graeber, mas não como justificativa ou embasamento para a tradução do Novo Mundo em Mateus 27, 52 e 53. O Ricardo também disse ali, inclusive no livro Ajuda ao Entendimento da Bíblia, de 1971, na página 1669, isso pode ser percebido parcialmente na pergunta dos leitores já apresentada.
Eu não vou citar esse livro aqui, porque a citação desse livro é exatamente igual à citação da Sentinela. E eu vou citar a Sentinela, que citou Johannes Graeber, então eu não preciso citar o livro, porque é basicamente a mesma citação. Vai falar ali do Equador, de uma notícia que foi publicada pelo jornal El Tiempo, enfim. O texto, conforme está no livro Ajuda ao Entendimento da Bíblia, é exatamente igual ao texto que está em A Sentinela. Então, apenas para ressaltar, o Ricardo está dizendo que está comprovado que a tradução de Johannes Graeber influenciou a Torre de Vigia quanto ao entendimento e a tradução de Mateus 27, 52 e 53. Eu vou provar que isso é mentira. Bem, não é legal ficar fazendo piada com um assunto sério, mas quando a besteira chega a esse nível, não dá para controlar. Quando eu li essa história, quando eu conheci o argumento que os apóstatas usam a respeito de Johannes Graeber e a tradução do Novo Mundo é espírita, isso, aquilo, eu achei que eles tinham comprovado que o pessoal do corpo governante tinha entrado num centro de macumba, tinha tocado um tamborzinho lá, trocado um bando de folheto com batuqueiro e com base nisso eles tinham feito a tradução do Novo Mundo. Mas quando eu li as acusações nas publicações, eu pensei, é sério que o pessoal está fazendo toda essa lenga-lenga por causa disso? Eu pensei, mas meu Deus do céu, o que esse povo tem na cabeça? Apenas lembrando que você não precisa gostar da tradução do Novo Mundo, eu não estou fazendo esse vídeo para que você goste dela, mas qualquer pessoa que conhece um pouco de retórica, de comprovação, de dados, de fatos, e que seja uma pessoa guiada pelo bom senso, vai concordar comigo que o Ricardo está falando besteira. Você pode não concordar com a tradução do Novo Mundo, é um direito seu. A tradução do Novo Mundo não está acima de crítica. Mas, pelo amor de Deus, você não pode concordar com o que o Ricardo está falando. Eu sou uma pessoa muito guiada pelos fatos, pelos argumentos. Alguns dias atrás eu estava ouvindo um pastor da igreja adventista responder comentários sobre a questão da carne de porco. Ele fez um vídeo tentando provar que o cristão não deveria comer carne de porco e as pessoas haviam comentado sobre esse vídeo. E então ele estava respondendo esses comentários. Bem, eu não acho errado um cristão comer carne suína, porque a Bíblia diz que a lei de Moisés acabou. Então eu discordo da posição daquele pastor. No entanto, eu concordo com o pastor na questão dos comentários. Os comentários que as pessoas estavam usando para refutar o pastor eram errados. E o pastor adventista refutou os comentários com exatidão. E eu concordo com o pastor na questão dos comentários. Eu não acho que é errado comer carne de porco, mas eu concordo com ele que os comentários, os argumentos usados para tentar provar que pode comer carne de porco eram errados. Então, eu estou usando esse exemplo para ilustrar o seguinte. Você pode discordar de mim, de que a tradução do Novo Mundo é uma boa tradução. Você pode achar o que você quiser da tradução do Novo Mundo. Mas você não pode concordar com o Ricardo. A acusação que o Ricardo está fazendo é errada. Você não precisa concordar comigo para discordar do Ricardo. Entendeu o ponto? Analisando o que o Ricardo disse de uma perspectiva argumentativa, comprobatória, o que o Ricardo apresentou aqui está no mesmo nível daqueles canais de YouTube sensacionalistas que apresentam aquelas histórias da conspiração, isso, aquilo. E já faz tempo que eu recebo pedidos para fazer esse vídeo, mas eu nunca fiz antes justamente por causa disso. O argumento que é feito contra nós é ridículo. E você não precisa concordar com a tradução do Novo Mundo e nem com a Torre de Vigia para entender isso. Bom, então vamos ao que interessa. A Sentinela de 15 de julho de 1976, página 423, no tópico Por dentro das notícias, nos relata: o recente terremoto guatemalteco afetou até mesmo alguns já falecidos. A revista Time noticiou que vários enlutados que foram enterrar seus mortos em sepulcros da família descobriram que os caixões de parentes, já muito falecidos, haviam sido expostos pelo sismo. Algo similar ocorreu durante um terremoto na região de Jerusalém, na ocasião da morte de Jesus. Naquele tempo, os cadáveres costumavam ser colocados em criptas ou câmaras escavadas da mole pedra calcária da Palestina, muitas vezes nas encostas dos morros. Um relato da Bíblia, segundo a tradução de Johannes Graeber, diz que, quando Jesus morreu, a terra tremeu e as rochas fragmentaram-se. Sepulcros ficaram expostos e muitos cadáveres dos sepultados ali foram jogados em posição vertical. Nesta posição, sobressaíam dos túmulos e foram vistos por muitos dos que passavam pelo lugar em caminho de volta para a cidade. Essa foi a citação. A revista conclui: assim, em vez de ter havido uma ressurreição, conforme certas traduções da Bíblia dão a entender, parece ter havido apenas a exposição de cadáveres perante os observadores, assim como na Guatemala.
Fim da citação da sentinela. Então veja que em nenhum momento a Torre de Vigia cita Graeber como base para a tradução do Novo Mundo na passagem de Mateus. O artigo aqui simplesmente noticia um terremoto na Guatemala e cita, antes de tudo, antes de qualquer coisa, a revista Time. Johannes Graeber é citado apenas como curiosidade adicional. Em A Sentinela, de 15 de abril de 76, o mesmo ano, página 256, nós lemos: observe que, falando estritamente, a narrativa não diz que corpos passaram a viver, apenas diz que ressurgiram ou foram jogados para fora dos sepulcros pelo terremoto. Algo similar aconteceu na cidade de Sonson, na Colômbia, em 1962. El Tiempo, 31 de julho de 1962, noticiou: 200 cadáveres no cemitério desta cidade foram lançados para fora dos seus túmulos pelo violento tremor de terra. Pessoas que passaram por ali, ou através daquele cemitério, viram os cadáveres e, em resultado, muitos de Sonson tinham de ir para lá e enterrar de novo seus parentes falecidos. Então essa é a primeira parte da citação. O que a sentinela faz? Primeiro, ela faz um argumento bíblico, onde diz: a narrativa não diz que corpos passaram a viver. Então aqui nós temos o argumento bíblico. Depois, nós temos a citação do El Tiempo, do jornal, e a menção do terremoto na Colômbia. E por último, vem agora Johannes Graeber. Veja só. Sem violação da gramática grega, pode-se traduzir Mateus 27, 52 e 53 de um modo que sugira que houve uma exposição similar de cadáveres, em resultado do terremoto que houve por ocasião da morte de Jesus. Assim, a tradução de Johannes Graeber, 1937, verte esses versículos do seguinte modo: túmulos foram abertos e muitos cadáveres dos enterrados foram jogados em posição vertical. Nessa postura, projetavam-se para fora das sepulturas e foram vistos por muitos dos que passavam por ali em caminho de volta para a cidade. Compare isso com a tradução do Novo Mundo. Fim da citação. Essas palavras aqui na sentinela são exatamente iguais às palavras que aparecem no livro Ajuda ao Entendimento da Bíblia. Então veja mais uma vez que a Torre de Vigia primeiro faz um argumento bíblico, depois ela cita uma fonte externa, no primeiro caso foi a revista Time, agora foi o jornal El Tiempo, e somente cita Johannes Graeber como detalhe adicional. Ao contrário daquilo que o Ricardo está tentando inferir, em nenhum momento a Torre de Vigia cita Johannes Graeber como base para se traduzir Mateus 27, 52 e 53. E a prova disso que eu estou falando é que a tradução de Graeber difere bastante da tradução do Novo Mundo no texto de Mateus. Compare a tradução do Novo Mundo com a tradução de Graeber e veja que elas nem ao menos se assemelham. A TNM diz: muitos corpos dos santos que tinham adormecido foram levantados. Graeber verte: e muitos cadáveres dos enterrados foram jogados em posição vertical. Veja que nem é parecido, cara. A TNM verte: e pessoas saindo dentre os túmulos memoriais, depois de ele ter sido levantado, entraram na Cidade Santa. Graeber verte: nesta postura, projetavam-se para fora das sepulturas e foram vistos por muitos os que passavam. Então veja que a TNM nem ao menos se assemelha à tradução de Graeber. E aí vem um analfabeto funcional dizer que a tradução do Novo Mundo copiou a tradução de Graeber nessa passagem. Mas, meu Deus do céu! Ô Ricardo, o que tu tem na cabeça? Que cópia é essa que nem mesmo se assemelha? Então, gente, fica claro. Para quem já assistiu o vídeo que eu fiz sobre a tradução do Novo Mundo, fica claro aqui aquilo que eu disse no vídeo. O motivo pelo qual as pessoas criticam a tradução do Novo Mundo é puramente ideológico. As pessoas não gostam das Testemunhas de Jeová, elas discordam doutrinalmente de nós e elas acusam a tradução do Novo Mundo de erro disso, erro daquilo, quando na verdade não é por causa de um suposto erro que elas estão nos acusando, mas é porque nós discordamos delas ideologicamente. Pessoas como o Ricardo se encaixam naquilo que eu descrevo como analfabetos funcionais. O analfabeto funcional é a pessoa cuja ideologia está à frente da capacidade de leitura e análise. Tais pessoas não conseguem ser objetivas quando leem. O Ricardo continuou: agora, pasme com a carta-resposta da Torre de Vigia, enviada a Johannes Graeber Memorial Foundation, em 20 de dezembro de 1980. Tudo isso aqui foi antes da Torre de Vigia explicar por que ela não citaria mais Johannes Graeber. Só para deixar claro.
Interessante que ele começa a citação dizendo pasme. Não, eu não estou pasmado. Quem está pasmado é tu. É tu que te surpreende com pelo em ovo. Eu não estou pasmado. Eu li isso aqui e não vi nada demais. Diz assim: Senhores, esta carta tem o propósito de acusar a recepção de 2 livros que nos enviaram. O Novo Testamento traduzido por Johannes Graeber e o livro dele, Comunicação com o Mundo Espiritual de Deus. Apreciamos que nos tenha enviado estes volumes. Já por alguns anos, estamos cientes da existência da tradução de Johannes Graeber e ocasionalmente até a citamos. Cópias da tradução, porém, têm sido difíceis de obter. Como temos 4 bibliotecas nas nossas instalações da sede, que são consultadas pelos membros do nosso pessoal, incluindo os escritores das nossas revistas e livros, inquirimos sobre a possibilidade de obter algumas cópias adicionais de O Novo Testamento. Por favor, envie qualquer comunicação sobre o pedido acima para o Departamento de Redação, Secretaria. Sinceramente, a Torre de Vigia. Então, só para deixar claro, a Torre de Vigia recebeu do Johannes Graeber 2 livros, O Novo Testamento traduzido e o Comunicação com o Mundo Espiritual de Deus. Só que, ao pedir mais publicações, a Torre não pediu mais cópias do livro Comunicação com o Mundo Espiritual. Ela pediu cópias do Novo Testamento, para ter uma em cada biblioteca. Foi isso que foi pedido. Agora eu pergunto, se você está pasmado com isso? Eu não estou pasmado. Qual o problema com isso? Eu não vejo problema nenhum. Se o Ricardo está pasmado, então o Ricardo fique pasmado. Pasme-se. Você é um pasmado, você gosta de estar pasmado, continue pasmado. O problema é seu. Eu não tenho problema nenhum com isso. Se alguém quiser me dar a cópia do Johannes Graeber, eu aceito. Eu não vejo nenhum problema. É uma biblioteca. Na biblioteca, a associação tem várias obras. Inúmeras obras. Não tem nenhum problema nisso. Provavelmente eles colocaram fora o livro sobre comunicação com os mortos, mas eles certamente guardaram a tradução do Novo Testamento. Eu não vejo problema nenhum com isso. Conforme eu mesmo já disse, eu tenho no meu computador essa cópia. Então veja que o Ricardo, o que ele faz? Ele apresenta um fato com uma trilha sonora diferente. Pasmem, por que pasmar, cara? O que tu tá vendo de errado? Qual o problema disso? Sim, eles sabiam que Johannes Graeber é espírita, pelo menos algumas pessoas aqui sabiam disso, mas isso não significa que todo mundo soubesse, e eles aceitaram a tradução dele. Qual é o problema, cara? Tu tem um problema na cabeça que tu vê problema em tudo? Então aqui nós vemos claramente a veracidade de Tito 1,15, e eu vou citar inclusive da tradução do Graeber. Diz assim: Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os que são manchados de culpa e são descrentes, nada é puro, pois suas mentes e consciências estão poluídas. O Ricardo afirma também que, embora a Torre de Vigia evidentemente não confesse a origem do trecho acrescentado em Mateus 27,53, que trecho acrescentado, Jesus amado? Ele é bem semelhante àquele que encontramos na tradução de Graeber. Mentira, não é. Acabei de provar que não é. Que é anterior e foi citado pela Torre de Vigia em apoio ao seu entendimento. E, curiosamente, é a única tradução que apoia tal acréscimo. Primeiro de tudo, não existe acréscimo. Que acréscimo que existe em Mateus 27,53, na tradução Novo Mundo? Que acréscimo é esse que você se refere? Eu não achei nenhum acréscimo. Ricardo, do que é que tu tá falando? Tu nem ao menos entende o que tu tá falando, Ricardo. Tu não tem noção da tua própria existência. A TNM verte essa passagem de forma praticamente igual à NVI, à Almeida, à versão católica e dentre muitas outras. A única diferença da tradução Novo Mundo nessa passagem de Mateus é que, em vez de usar o termo eles antes de saindo dentre os túmulos ou saindo dos túmulos, a TNM optou pelo termo pessoas. Pessoas saindo dentre os túmulos. Pois a comissão de tradução compreende que o sujeito do verbo saindo não são os cadáveres, mas as pessoas que visitavam os túmulos. Não existe trecho adicionado que nem o Ricardo está falando. Do que ele está falando, cara? Algumas traduções vertem foram ressuscitados em relação aos corpos, mas a tradução do Novo Mundo e outras traduções também vertem foram levantados. Tem várias traduções que vertem nesse sentido. Algumas vertem voltaram a viver, mas o sentido ali não é necessariamente ressurreição, mesmo porque não faria sentido a ressurreição naquele contexto. Mas não existe nenhum trecho adicionado, como o Ricardo está falando. Do que ele está falando, cara? Ele nem sabe o que está falando. Vamos comparar a tradução do Novo Mundo com a versão padrão americana. A TNM diz: E abriram-se os túmulos memoriais, e muitos corpos dos santos que tinham adormecido foram levantados.
A versão padrão americana diz: e os túmulos se abriram, e muitos corpos dos santos que estavam dormindo foram levantados. Ou seja, praticamente igual. A TNM diz: e pessoas, saindo dentre os túmulos memoriais depois de ele ter sido levantado, entraram na Cidade Santa. A versão padrão americana diz: e saindo dos túmulos após a ressurreição dele, eles, ou elas, as pessoas, enfim, entraram na cidade e apareceram a muitos. Ou seja, a tradução do Novo Mundo é praticamente idêntica à versão padrão americana. Que trecho adicionado que existe nisso, Ricardo? O que tu tem na cabeça? Conforme eu falei, a diferença é que a tradução do Novo Mundo trocou a palavra eles, que é o sujeito do verbo saindo, por pessoas, porque a comissão de tradução entende que é esse o sentido do texto e que isso facilita o entendimento correto. O texto grego diz eles que saíram. O verbo grego indica um sujeito de plural masculino, referindo-se a pessoas, não a corpos, que é neutro no grego. Então, corpos é neutro, mas o verbo está no plural masculino. Ou seja, há um indício de que o sujeito desse verbo seja pessoas e não corpos. Então, visto que o pronome eles em português e em inglês é ambíguo nesse contexto, a comissão optou por traduzir por pessoas, transmitindo o sentido literal do texto grego. Eu vou deixar algo bem claro para que o Ricardo não invente coisas ao meu respeito, já que ele gosta de teorias da conspiração. Eu não recebi essa informação por mediunidade, tá, Ricardo? Eu pesquisei, eu sei o que eu estou falando. Outra diferença entre a tradução do Novo Mundo e a tradução padrão americana é que a tradução do Novo Mundo diz que os corpos tornaram-se visíveis, e aqui nós temos uma estrutura passiva, ao passo que a versão padrão americana diz que eles apareceram, e aqui nós temos uma estrutura ativa. E nesse ponto, a tradução do Novo Mundo de fato se assemelha mais à tradução do Johannes Graeber, a qual diz que os corpos foram vistos. Ou seja, tanto a comissão de tradução da tradução do Novo Mundo, quanto o Johannes Graeber entendiam que o texto contém uma estrutura passiva. E nesse ponto existe de fato uma semelhança, eu não nego. Só que um analfabeto funcional igual o Ricardo vai dizer: a tradução do Novo Mundo é espírita. Mas uma pessoa racional, uma pessoa com bom senso e que analisa o argumento vai dizer: é uma questão gramatical. Raciocine comigo. Suponhamos que a esposa de Johannes Graeber tenha sentado na frente dele e ele tenha perguntado para ela: qual é a tradução correta para este texto? E aí baixou o capiroto lá nela e veio a seguinte mensagem: a tradução é que os corpos foram vistos pelas pessoas e que não houve ressurreição, mas uma exposição de corpos em resultado do abalo sísmico ou do terremoto. E aí o texto foi traduzido. Depois disso, a comissão de tradução da tradução Novo Mundo, supostamente, na cabeça do Ricardo, teria pego a tradução do Graeber, teria se inspirado nessa tradução. Depois disso, a comissão olhou para a gramática grega, viu que a tradução era possível, achou interessante e traduziu na tradução Novo Mundo. É basicamente isso que o Ricardo alega. Agora eu pergunto, o que isso significa? Sinto em te desapontar, Ricardo, mas isso não significaria, nessa hipótese, que não é real, mas é uma hipótese, não significaria nada. Não significaria que a tradução do Novo Mundo está errada, não significaria que a tradução do Novo Mundo é espírita, não significaria que a Torre de Vigia é espírita ou tem tratos com o ocultismo, não significa nada. Poderia, em algum caso, significar somente que foi uma atitude inapropriada. Mas é claro que apóstatas analfabetos funcionais não são capazes, não são mentalmente capazes de entender isso que eu estou falando. Mas será que essa hipótese que eu levantei aqui é verdadeira? Ela deve ser considerada? E aqui que está o ponto alto desse vídeo. Eu vou provar que não. Eu vou provar que mesmo essa hipótese, que não significaria nada, mesmo ela também é falsa. O entendimento atual das testemunhas de Jeová sobre Mateus 27, 52 e 53 vem sendo desenvolvido desde antes de a tradução de Graeber sequer existir. Por exemplo, muitos argumentos que usamos hoje em apoio de nossa interpretação do relato já foram usados em A Sentinela de 1893, página 1510, embora não tivéssemos um entendimento claro do texto na época, ou seja, 44 anos antes de Graeber produzir a sua tradução. A sentinela citada dizia em inglês: em uma passagem excepcional, outra palavra é usada, egersis, Mateus 27, 53. Mas há razões para duvidarmos seriamente da autenticidade desse verso e do anterior. Entretanto, esses versos peculiares são encontrados em alguns dos mais antigos manuscritos gregos já descobertos. Assim, não podemos descartá-los, embora eles sejam muito difíceis de harmonizar com outras declarações das Escrituras. Por exemplo,
Se foi o terremoto ocorrido no momento da morte de Nosso Senhor que abriu aqueles túmulos, parece estranho que eles tenham permanecido 3 dias antes de saírem dos túmulos depois da ressurreição do Nosso Senhor. Abre parênteses. É usada a palavra errada, ou pelo menos incomum, para a ressurreição, a saber, egersis. E eles não podem ter sido aperfeiçoados por anástasis, ressurreição em grego, porque está escrito que Cristo deveria ser o primeiro dos levantados da morte. Fim da citação. Então veja que os comentários aqui nessa sentinela, que foram feitos 44 anos antes da tradução do Greber existir, são os mesmos que nós usamos hoje para expressar a nossa crença. Os mesmos. Tudo que está dito nessa sentinela aqui, 44 anos antes da tradução do Greber, é o que dizemos hoje, para justificar o modo como a tradução do Novo Mundo verteu o texto, e também o modo como entendemos esse texto. Ah, já sei, né, Ricardo? Agora o Ricardo vai dizer que os irmãos daquela época fizeram uma máquina do tempo, viajaram para o futuro, consultaram Johannes Greber, voltaram para o passado e disseram isso. Ou de repente o Ricardo vai dizer que eles foram num centro espírita e consultaram um médium espírita para saber dessa informação. 44 anos antes do lançamento da tradução da Johannes Greber. Como é que é, Ricardo? Eu não estou ouvindo direito. Ah, você não sabia? Ah, você não sabia dessa citação? Ah, você não sabia que existia esse argumento lá 44 anos antes da tradução do Greber, né? Ah, você não sabia disso. Engraçado que você sabe de todas as citações que a Organização de Jeová fez para fazer as suas acusações, mas as que desmentem as suas acusações você não sabe. Ricardinho, Ricardão! O Ricardo deu a entender que somente a Organização de Jeová e Johannes Greber entenderam esse texto dessa forma. Mas será que é verdade? Bem, a sentinela de 1º de junho de 61, nas páginas 348 a 351, apresentou o artigo Houve uma Ressurreição? Esse artigo, na página 350, citou o texto conforme vertido por Greber, e o próprio Ricardo apontou isso. Só que uma coisa que o Ricardo esqueceu de falar é que 2 páginas antes da citação do Greber aparecer no artigo, o artigo cita um dos mais respeitados comentaristas bíblicos protestantes a respeito desse texto, Adam Clarke. Eu vou citar as palavras de Adam Clarke conforme apareceram na sentinela, ok? Abre aspas. É difícil de explicar o acontecimento mencionado nos versículos 52 e 53. Alguns pensavam que estes 2 versículos tinham sido tirados do Evangelho dos Nazarenos e introduzido no texto de Mateus. Só um pouquinho? Esse detalhe foi apontado também pela Organização de Jeová. Seguindo, outros pensavam que significa simplesmente o seguinte: por causa do terremoto, vários cadáveres que tinham estado enterrados foram lançados para fora e ficaram expostos à vista, continuando na superfície até depois da ressurreição de Cristo, sendo vistos por muitas pessoas na cidade. É difícil conceber por que os túmulos teriam sido abertos na sexta-feira, mas os corpos só teriam ressuscitado no domingo seguinte. A passagem está extremamente obscura. Veja só que Adam Clarke, erudito protestante, já levantava a possibilidade que a Organização Torre de Vigia concebe hoje. Adam Clarke, muitos anos antes de Johannes Greber. Agora tu vai dizer que Adam Clarke era médium espírita também, seu analfabeto. Olha, gente, me desculpem por eu estar sendo pungente demais, mas eu não tenho respeito por pessoas desse tipo. Então eu sugiro que você pause esse vídeo aqui e analise o que a sentinela de 1893 disse sobre esse texto e compare isso com o que Adam Clarke disse aqui. E você vai ver que tem comentários muito próximos, muito parecidos. Então Ricardo continuou. Está provado que a Torre de Vigia tinha ou provavelmente ainda tenha o Novo Testamento de Greber em sua biblioteca e que a Torre de Vigia se correspondeu com o Johannes Greber Memorial para acusar o recebimento do Novo Testamento e do livro espírita de Greber, inclusive pedindo que eles enviassem mais cópias do Novo Testamento. E por fim, a Torre citou a tradução de Greber em apoio à sua forma particular de verter Mateus 27:53. Mentira! A Torre de Vigia não citou a tradução de Greber em apoio à sua forma particular de verter Mateus 27:53. Você é um analfabeto funcional ou um mentiroso, Ricardo? Eu acho que você é os dois. É uma mistura, assim. Porque a pessoa é tão hipócrita que a hipocrisia faz com que ela se torne um analfabeto funcional. A Torre de Vigia nunca fez isso. O que a Torre de Vigia fez foi citar Johannes Greber como detalhe adicional a um evento de terremoto reportado
pelo jornal El Tiempo e pela revista Time. Você é analfabeto ou você é o quê, Ricardo? Você não sabe ler? Então ele concluiu. Portanto, o que temos é uma farta documentação que comprova a influência desta tradução declaradamente espírita no entendimento TJ de Mateus 27:53. Comprova porcaria nenhuma. O que nós temos, na verdade, não é uma comprovação. O que nós temos é um lunático que cria histórias em sua cabeça e que usa a sua ignorância e o seu analfabetismo funcional na tentativa de imbecilizar os outros. Só que, Ricardo, você pegou o cara errado, porque eu sou letrado, eu sei ler diferente de você. Quando as pessoas me fazem acusações, eu pesquiso. Então você pegou o cara errado, cara. Sinto muito. Essa você perdeu. Eu quero ver se você vai ser homem para admitir que você está errado. É importante deixar claro também que a Torre de Vigia se correspondeu com o Johannes Graeber Memorial Foundation para acusar o recebimento do Novo Testamento e do livro espírita dele também em 1980. Ou seja, quase 3 décadas depois da tradução do Novo Mundo já ter sido concluída. Então veja o tamanho do analfabetismo funcional do Ricardo. Ele não consegue nem fazer cálculos matemáticos básicos. Porque é aquilo que eu digo. Os apóstatas e opositores ficam criticando, né? Os erros das testemunhas de Jeová, as testemunhas de Jeová erraram aqui e ali. Engraçado, porque quando as testemunhas de Jeová erram, a gente admite os nossos erros. Agora eu quero saber por que os apóstatas não são homens o suficiente para dizer nós estamos errados. Eu tenho certeza que o Ricardo não vai ser homem para dizer eu estava errado. Em primeiro lugar, eu concordo que é provável que a Torre de Vigia ainda tenha tal tradução em sua biblioteca. Mas eu não vejo nenhum problema nisso, pois eu mesmo tenho essa tradução no meu computador. E agora eu vou dizer algo que é muito importante, que é o ponto alto desse vídeo. Você tem que entender que por mais que a tradução do Graeber tenha um viés espírita, ela não é um conteúdo espírita, pois o conteúdo que está ali é de Deus. O que Graeber fez foi uma tradução. O tradutor, por mais que ele coloque na tradução o seu viés ideológico e esteja presente ali certa medida de ideologia naquela tradução, a mensagem que está ali não é do tradutor em essência. Mas a Sentinela diz que a tradução de Johannes Graeber soa espírita, que ele fez com que a sua tradução soasse bastante espírita. Sim, assim como a Almeida soa trinitária, assim como a tradução do Novo Mundo soa unitária. Agora surge a pergunta, será que todos os versículos da Bíblia, na tradução Almeida, são versículos trinitários? Não. Inclusive, a grande maioria dos versículos nem sequer fala de trindade. Mas existem versículos específicos que vão soar de modo trinitário, como, por exemplo, o texto espúrio de 1 de João, capítulo 5, versículo 7. Mas isso não faz com que toda a tradução Almeida seja imprestável, ou seja, trinitária. A Almeida tem um viés trinitário, mas ela não é toda trinitária 100% do tempo. Da mesma forma, a tradução de Johannes Graeber tem um viés espírita em textos específicos, mas não em todos. Portanto, você pode dizer que sim, a tradução de Johannes Graeber tem um viés espírita e soa espírita. Mas isso não significa que toda ela seja 100% do tempo espírita. Dá para entender isso? Por que é tão difícil entender isso? Apóstata é aquele tipo de pessoa que você tem que explicar, desenhar, depois disso você explica o desenho e você desenha para explicar o desenho que explica a explicação. E aí você fez tudo isso e ele continua sem entender. Por quê? Porque ele é um analfabeto funcional. É muito importante que eu enfatize isso aqui. O que Graeber fez não foi um livro espírita. Dá para entender isso? Ele fez uma tradução. Você entende a diferença entre traduzir e criar e produzir um livro? Por exemplo, você sabia que o livro de Mormon é espírita? O livro de Mormon, em tese, ele é psicografado. Se você for pesquisar qual é a origem do livro de Mormon, você vai entender que é um livro psicografado. O livro de Mormon é muito mais espírita do que a tradução do Graeber. Muito mais. A meu ver, Ellen G. White era uma baita de uma médium espírita. Eu sei que isso ofende algumas pessoas, não quero ofender, mas é o que eu penso. Na minha opinião, Ellen G. White era plenamente uma médium espírita. Então, a meu ver, os escritos de Ellen G. White e o livro de Mormon são muito mais espíritas do que a tradução de Johannes Graeber. Por quê? Porque Johannes Graeber era um tradutor, ele não era um produtor de conteúdo. Portanto, Graeber não era o autor da mensagem presente na tradução dele. A mensagem ali não era do Graeber, e nem do demônio, seja o que for. Em essência, a mensagem é de Deus. Por quê? Porque é uma tradução. Eu vou precisar desenhar para você entender isso. É tão difícil de entender.
O que Johannes Graeber alegou foi que ele consultava por vezes o mundo espiritual. Isso não quer dizer que toda a tradução de Graeber é imprestável e que tudo que ele tem escrito é errado. Não! Isso não comprova porcaria nenhuma de influência da tradução de Johannes Graeber sobre a Torre de Vigia e sobre também Mateus 27, 52 e 53. O Ricardo está persistindo em usar a falácia da falsa causa. Seria como se eu dissesse: o galo canta antes do sol nascer, logo é o galo quem faz o sol nascer. Errado. Não é porque a Torre de Vigia já conhecia a tradução de Graeber que tal tradução tenha sido a causa do nosso entendimento sobre a passagem de Mateus. Ricardo, você nem ao menos sabe o que é uma comprovação. A sua tese é até divertida para uma teoria da conspiração, mas é só para isso. Ainda que a tradução de Graeber tivesse influenciado o entendimento da Torre de Vigia sobre a passagem de Mateus, isso não significa que o nosso entendimento esteja errado, ou que seja um entendimento espírita. Por exemplo, os espíritas acreditam na imortalidade da alma. Os evangélicos acreditam na imortalidade da alma. Os evangélicos são espíritas. Não é porque o espírita acredita em X e que outra pessoa acredita em X que essa outra pessoa é espírita, pô. Você pode acreditar no que você quiser, mas você não pode achar que as conclusões do Ricardo devam ser levadas a sério. O Ricardo nem ao menos é capaz de entender o que é que constitui uma comprovação de algo. Por último, o Ricardo disse: naturalmente você achará melhor excluir meus comentários e atacar o meu caráter do que analisar objetivamente meus argumentos. Na verdade, eu excluí os comentários do Ricardo por uma razão muito básica. O que ele disse não tem nenhuma relação com o vídeo no qual ele comentou. E outra, pelos argumentos do Ricardo, eu percebo que ele nem ao menos é capaz de entender a resposta que eu daria a ele. Ele nem está entendendo o que eu estou falando aqui. Ele não é capaz disso. Se eu parar para chutar cada cachorro que late para mim, eu não vou chegar a lugar nenhum. Então eu não vou ficar rebatendo o comentário. Entendeu? Aqui no YouTube, eu somente aprovo comentários breves como muito bom ou gostei. Em muitos casos, eu deleto comentários longos, mesmo que sejam de pessoas que apoiam o que eu faço. Eu não permito que a pessoa fale mal da organização a qual eu pertenço. Eu não permito isso. No meu canal isso é proibido. Eu tenho todo o direito de deletar comentários dos quais eu discordo. O canal é meu, não do Ricardo. Ô Ricardo, o canal é meu, não teu, tá? O dia que você tiver o seu próprio canal, você aprova e deleta o que você quiser. Enquanto eu tiver meu canal, eu aprovo e deleto o que eu quiser. O direito é meu. Você não é o dono do meu canal. Quem decide isso sou eu, tá entendendo? Então, aprenda o seu lugar. Bem, então agora eu vou dar a minha conclusão sobre tudo que foi analisado aqui. Pergunta 1. Por que é que a Torre de Vigia citou Johannes Graeber entre 1963 e 1980, sendo que desde 1956 a organização já sabia sobre seu viés espiritualista? A resposta para isso é muito simples. Em primeiro lugar, é altamente provável que o redator do artigo de 1956, que explicava que Johannes Graeber era espírita, não seja o mesmo redator do artigo de 1963, 7 anos depois, que por sua vez não é o mesmo autor ou redator do artigo de 1976, 20 anos depois do primeiro artigo. Caso você não saiba, não é o corpo governante que escreve todos os artigos, mas é uma comissão de redação. Na verdade, são comissões. E o tempo de abrangência é de vários anos. Naquele tempo não havia CD-ROM. Portanto, é muito provável que os redatores dos artigos de 63 e de 76 nem ao menos tivessem lido o artigo de 1956. Ou caso tivessem lido, nem ao menos se lembravam da religião do Johannes Graeber. O Ricardo tem um pensamento muito ingênuo. Ele acha que todos os redatores da Torre de Vigia são igualmente oniscientes. Se um redator sabe de X, todos os outros sabem, mesmo que seja 2 décadas depois. Obviamente, isso é falso. Outra possibilidade é que, ainda que os redatores dos artigos escritos, vários anos depois, soubessem do viés espiritualista de Johannes Graeber, eles talvez tivessem entendido que tal viés era irrelevante para o ponto de análise. E nesse ponto eu particularmente concordo. A obra de Graeber não é de um todo imprestável. Lembre-se de que Graeber fora um sacerdote católico também, e isso certamente teve influência em sua tradução. Tanto que a tradução dele tem uma cruz na capa, referência ao catolicismo. Então eu não vejo nenhum problema em citá-lo como tradutor. E é possível que, caso os redatores estivessem cientes do primeiro artigo, eles pensaram que não havia problema em citá-lo como tradutor, pois o ponto de análise não tinha nada a ver com a religião do Graeber.
É possível que, embora eles soubessem que o Greber era espírita, eles não tinham se dado conta da mediunidade, porque ser espírita e fazer algo por mediunidade espírita são coisas bem diferentes. Pergunta 2. Por que é que a Torre de Vigia pediu cópias adicionais da tradução de Greber? Ora, porque eles quiseram. Eu não vejo nenhuma diferença entre ter o livro de Ellen White e a tradução de Greber. Na verdade, é até pior. A Organização de Jeová possui uma vasta biblioteca. Se eles querem ter o livro, deixa que tenham. É da tua conta? É problema meu? É problema do Ricardo? Ricardo, cuida da tua vida. É isso uma coisa que me deixa assim, sem entender. Vocês não têm nada para fazer da vida e vocês ficam metendo bedelho na vida dos outros. Qual a tua responsabilidade se a organização tem ou não na biblioteca um determinado livro? Não é da tua conta. Cuida da tua vida. Ademais, aqui surge uma pergunta interessante. Como é que o Ricardo teve acesso àquela carta? De onde você tirou aquela carta? Quem é que te deu aquela carta? Me explica isso, Ricardo. Será que o anjo bonzinho se infiltrou numa organização maligna para desmascarar o diabo? Será que você está do lado do bem e a organização está do lado do mal? E um anjo bonzinho que está do seu lado se infiltrou na organização do mal para desmascarar o mal? Ou será que foi o contrário? Alguém que está do lado do mal se infiltrou na organização do bem para tentar obter informações indevidas? Como é que você conseguiu essa carta, Ricardo? Já viu o anjo de Jeová se infiltrar no meio dos demônios para desmascarar Satanás? Ou já viu o contrário? Fica pensando nisso. Pergunta 3. Digamos que os redatores que citaram Greber sempre souberam de seu viés espiritualista. O que isso significa? Nada. Não significa porcaria nenhuma. Certamente não soa muito bem para alguns, mas para mim não faz diferença nenhuma. Pelo que eu li das citações, eu não vejo problema nenhum. A tradução do Novo Mundo não é menos erudita por isso. E a mera alegação de que a Torre de Vigia teria envolvimento com o espiritismo por simplesmente citar a tradução de Greber chega a ser risível e só pode provir de analfabetos funcionais. Foi justamente por isso que eu nunca me interessei em fazer esse vídeo antes. Eu espero ter ajudado vocês. Um grande abraço e fiquem em paz.